E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Marinho no Guia da Engenharia e hoje a gente vai falar sobre sapatas de divisa. Você vai saber quais são as soluções e quando você deve usar cada uma dessas soluções. Então, vamos começar com o vídeo. Inicialmente, vocês perguntam por que a gente precisa fazer sapatas de divisa? É simplesmente uma imposição arquitetônica, certo? Vou colocar aqui um exemplo para vocês de uma arquitetura. Você como calculista, a gente já conversou sobre isso. O primeiro passo de um projeto é justamente você receber a arquitetura e fazer uma concepção estrutural com base nessa sua arquitetura, ok? Então, no exemplo aí, a gente tem uma garagem que, se você perceber, está colada aqui no muro de divisa, ou seja, aqui para baixo já é o terreno do seu vizinho. Como eu tenho uma garagem com cobertura, eu vou ter que colocar pilares aqui nessa região, certo? Provavelmente um pilar aqui e um pilar aqui na outra ponta. Ou seja, eu vou ter dois pilares bem perto da divisa, do muro de divisa com o vizinho. E qual é o problema disso? Certo? O problema é simplesmente a fundação. Imagine aqui que eu vou fazer uma fundação, uma sapata centrada, normal. Você percebe que a minha sapata aqui já está entrando no terreno do vizinho. Isso a gente não pode fazer. Então, qual a solução para isso? Já que eu não posso invadir o terreno do meu vizinho. Simplesmente fazer sapatas de divisa. Então, são duas soluções principais que eu vou apresentar aqui e ainda vou apresentar uma solução extra no final do vídeo, certo? Então, a primeira é a sapata de divisa excêntrica. Como você deve imaginar, é a solução inicial que se tenta fazer, é a solução mais imediata, ou seja, é basicamente, vamos voltar aqui para a figura anterior, é eu não usar uma sapata concêntrica, ou seja, centrada, eu simplesmente pegar e fazer uma sapata excêntrica aqui na divisa, de uma maneira que eu não vai invadir o terreno do meu vizinho, certo? A gente vai ver o porquê disso não ser tão bom, quando a gente deve usar esse tipo de fundação. E a outra solução são sapatas também excêntricas, mas com viga de alavanca ou viga de equilíbrio. A gente vai já falar um pouco também sobre o que é cada uma dessas. Você percebe que aqui eu vou ter uma fundação, uma sapata de divisa, uma sapata excêntrica, mas tem uma viga aqui ligado a outra sapata, certo? A gente vai entender como funciona cada uma dessas soluções. Então vamos falar inicialmente sobre sapata de divisa excêntrica, ok? Então, duas coisas importantes que vocês precisam entender sobre a sapata de divisa excêntrica. Você percebe que ela tem, obviamente, uma excentricidade, e essa excentricidade, se você perceber, por exemplo, se eu trouxer a normal aqui para o meio, você percebe que ela vai trazer um momento, certo? Ou seja, há um momento fletor ocasionado por essa excentricidade. E esse momento fletor vai fazer o quê? Que eu tenha compressão de um lado da sapata, mas que eu vá ter tração do outro lado da sapata. E essa tração não é desejada. Por quê? Porque eu vou aumentar a minha tensão comprimida, e lembrando que é admitido até 30% de área tracionada na minha sapata. Então, eu tenho um limite para essa tração, certo? Então, esse é o primeiro ponto preocupante. Quanto mais eu tenho excentricidade aqui normal, ou quanto maior é o módulo dessa normal, dessa carga que está chegando ao meu pilar, maior vai ser o momento e eu vou ter muita tração na minha sapata. Isso não é bom. A gente vai já ver um exemplo prático de como esse momento pode ser ruim para a tensão na sapata. Outro ponto que é importante a gente comentar é sobre o bulbo de tensões. Imagine aqui, eu tenho minha sapata e aqui colado nela eu tenho o muro do vizinho, certo? Ou seja, tudo para o outro lado ali, para cá vai ser muro do vizinho. A gente já viu em bulbo de tensões que a minha tensão ela vai invadir um pouco aqui, ó, o terreno do vizinho, se eu colocar colado, certo? Aqui, como eu falei, essa região já vai ser tracionada. Então, o bulbo pode invadir o terreno do meu vizinho, ok? Ou seja, teoricamente eu não estou fazendo nada errado, já que minha estrutura está toda do meu lado do terreno, mas o meu bulbo está invadindo o terreno do vizinho. E qual o problema? O que isso pode acarretar? Digamos que futuramente o vizinho também venha a fazer uma escavação aqui desse lado, ou também outra sapata de divisa colada no muro. Então, a gente pode ter ou um corte desse lado, que vai diminuir a resistência do solo, certo? Ou uma sobreposição de bulbos de tensões, caso ele vá construir uma sapata do outro lado, causando uma tensão aqui no solo maior do que você estava prevendo. Isso pode acontecer da sua casa recalcar um pouco mais quando tiver obra do vizinho, certo?
Então, é muito bom você ter esse conhecimento, que é uma solução boa, certo? É uma solução mais imediata, mais fácil de execução, porém ela não é muito indicada para quando você tem ou excentricidades muito altas, quando você precisa crescer muito a sua sapata, ou quando você tem uma carga muito alta vindo da sua estrutura, certo? Porque aí meu momento vai ser maior, eu tenho que aumentar mais ainda a minha sapata, meu bulbo de tensões vai ser maior e acaba entrando num ciclo de erros, certo? Então, quando a gente deve usar essa sapata de divisa? Geralmente a gente usa para cargas de menor valor. Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo prático de uma sapata de divisa, certo? Fiz esse lançamento no software TQS, que é o que eu uso para calcular. Então, você percebe que eu tenho uma sapata de 100 por 100 centímetros, certo? 1 metro por 1 metro, com um pilar 19 por 19, e aqui eu inseri uma carga FZ de 5 toneladas força. Ou seja, ele tem uma carga centrada nesse pilar de 5 toneladas. E processei essa sapata com 100 por 100. Veja o que aconteceu aqui do lado. Eu tenho aqui a linha neutra, toda essa região está tracionada, certo? Ou seja, eu tenho apenas 56% de área comprimida. Você percebe que já é maior do que o que se deve ter, o admissível, que é 30%. Além disso, eu tenho uma tensão de 2,04. Quero que vocês decorem essa tensão, porque a gente vai já trabalhar um pouco com essa sapata de divisa. Então, a gente tem uma sapata de 100 por 100, com uma tensão de 2,04, certo? E 56% de área comprimida. Então, você pensa, digamos que seu solo tem uma tensão admissível de 1,5 ou de mesmo 2. Você não quer deixar essa sapata porque ela está com tensão acima da tensão admissível do seu solo. Então, você pensa, eu tenho que aumentar minha sapata, porque minha sapata está com tensão, minha sapata está levando para o solo uma tensão maior do que ele suporta, então eu tenho que aumentar a sapata para diminuir a tensão no solo. É um pensamento coerente, mas vamos ver o que acontece com a sapata excêntrica. Eu fui lá no software e aumentei minha sapata para 120 por 120, ou seja, eu aumentei as duas dimensões em 20 centímetros, certo? Só que quando eu faço isso, o que acontece? Você percebe que eu estou aumentando também a minha excentricidade do pilar. Então, a carga de 5 toneladas que estava chegando a uma excentricidade menor, agora vai estar chegando a uma excentricidade maior, certo? Mas eu vou ter mais área de base também. Então, perceba o que acontece. Como minha excentricidade aumenta, eu vou passar a ter mais área comprimida, devido a esse momento fletor ocasionado por essa excentricidade, ok? Ou seja, minha área comprimida eu não resolvi, continua sendo um problema. Porém, como eu aumentei a área, eu diminuí para 1,52 a tensão do solo. Então, já é uma melhora. Mas se você pensar um pouco, a gente vai para a solução 2, que é o seguinte, eu vou aumentar a área da minha sapata, porque eu preciso diminuir a tensão, porém, eu não vou aumentar na direção da excentricidade, porque eu quero manter essa excentricidade, ok? Então, o que eu fiz? Mantive 100 na largura e deixei 144 aqui na outra direção. Por que 144? Simplesmente para a gente fazer uma comparação direta com o exemplo anterior. No exemplo anterior era 120 por 120. Então, para manter a mesma área de sapata, teoricamente mesmo gasto de concreto e de armadura, eu deixei 100 por 144. E você percebe que, para essa dimensão, como eu não aumentei a excentricidade, minha área tracionada já diminuiu. Ainda não é a que eu quero, mas ela é de 61%. Maior do que as 56% da solução inicial, da sapata de 1 por 1. E a tensão, veja só, diminuiu mais ainda do que já tinha diminuído no exemplo anterior. Ou seja, qual a conclusão que eu quero chegar aqui para vocês? É que em uma sapata de divisa, o que vai valer muito é a excentricidade do pilar. Então, muito provavelmente, se eu diminuísse essa sapata para 80 na largura, eu ainda teria uma solução melhor ainda, certo? Lembrando que é recomendável que se use somente 2 vezes a relação entre uma direção e outra. Então, se eu estou usando uma largura de 80 centímetros, o comprimento dela não deve exceder 1,60, ok? Mas a ideia é essa, tente diminuir ao máximo a excentricidade da sua força. Eu sei que, caso você já tenha calculado sapata excêntrica, você já deve ter passado por isso e já deve ter percebido isso, que não adianta a gente simplesmente aumentar a sapata, a gente precisa aumentar sabendo o que está acontecendo, ou seja, não tentando aumentar a excentricidade do pilar. Então, a gente já falou um pouco sobre sapatas excêntricas de divisa, só que existe também as sapatas excêntricas de divisa com a viga de equilíbrio ou viga de alavanca,
certo? Alguns autores trazem como o mesmo conceito, que é basicamente uma viga que vai resistir a esse momento fletor, que a gente tem falado, causado por excentricidade do pilar. Então, eu tenho uma excentricidade no pilar que vai gerar um momento, só que em vez de jogar esse momento para a sapata, que a gente viu que está levando tração na sapata e aumentando muito a compressão, a gente vai jogar numa viga. E essa viga vai resistir a esse momento, certo? E por que é chamada de alavanca ou equilíbrio? Simplesmente porque ela serve de alavanca, funciona como alavanca para outra sapata, para outro pilar. Então, vendo aqui, a gente tem uma visão superior em planta. Eu tenho um pilar de divisa com uma sapata de divisa e eu tenho uma viga de equilíbrio, certo? Não necessariamente ela vai ter essa seção variável. Aqui eu peguei as figuras do material do professor Paulo Sérgio, recomendo, leitura muito boa, muito bem explicado. Mas, enfim, o que é que eu quero mostrar daqui? Basicamente, que é o dimensionamento de uma viga, certo? Eu tenho aqui a análise da minha viga de equilíbrio, ou viga alavanca. Esse BP1 é a tensão que o pilar está jogando na viga. Esse B1 é a reação do solo na viga. E aqui eu vou ter meus diagramas de momento fletor aqui embaixo, diagramas de esforço cortante aqui em cima. Então, basicamente, eu vou fazer o dimensionamento da viga para esse cortante e fazer o dimensionamento da viga para esse momento, certo? É basicamente isso. Eu estou transferindo o momento da sapata para a viga. É assim que funciona a viga de alavanca. E a solução final, que alguns autores, inclusive, até consideram também como viga de alavanca, mas eu acho um pouco diferente, é uma viga de transição. Ou seja, no lançamento da minha cinta, eu vou colocar uma cinta aqui. Assim como a alavanca também é importante que essa viga tenha continuidade, ou seja, é importante que eu tenha um pilar aqui do outro lado, que vai funcionar realmente como uma alavanca, mas eu já vou falar porque eu considero diferente, e que essa viga vai servir de base para a gente nascer um pilar. Eu estou chamando aqui de PN2, em um projeto que eu fiz. Então, eu tenho a minha viga V28, ela vai estar em balanço, e nesse balanço vai nascer o PN2, certo? Aqui, como você vê, é basicamente uma cobertura, então a carga é pequena, e a armação da viga de 20 por 50 V28 foi negativa com 4 ferros de 12,5 e estribos de 6,3 a cada 22,5. Qual é um pouco a vantagem dessa solução? Obviamente, a solução não é tão plausível para cargas muito elevadas, mas eu vejo uma vantagem porque eu estou tirando aqui um pouco a sapata de dentro do terreno. Então, talvez eu já afaste o bulbo de tensões, aquele que a gente falou no início, do terreno do meu vizinho. O que é uma vantagem, porque caso ele vá fazer alguma reforma, alguma construção futuramente, possivelmente não vai ter nenhuma interferência na minha estrutura, certo? E por que eu considero isso um pouco diferente de viga alavanca? Simplesmente porque eu não vou ter aquela sapata de divisa, certo? Mas essa, pessoal, é simplesmente uma questão de nomenclatura. O importante é que vocês saibam como cada uma funciona, certo? Então, é uma viga de transição com balanço que funciona parecido com a viga alavanca, porque eu estou jogando o momento desse PN2 para a viga V28. Aí eu coloquei também mais um exemplo aqui para vocês perceberem de uma viga que já é muito carregada. Aqui é uma viga de alavanca, uma viga de transição, que nela vai nascer os pilares P20, P21, P22 de um lado e P5, P6 e P7 do outro lado, certo? Esses pilares estão com cargas aproximadas de 50 toneladas força. Você vê que já é bem diferente a armação. Aqui eu tenho um corte, não apareceu aqui, mas essa viga, certo? Ela é de 45 por 60. Então ela já tem um esforço cortante muito maior. Você percebe aqui que é estribo de 2 ramos com 6,3 a cada 10, certo? E ela vai ter 8 N1 superior. Ou seja, se você prestar atenção aqui, são 8 ferros de 16 milímetros, certo? Para pegar esse balanço. Para você ter uma noção de quando a gente aumenta a carga, aumenta também muito a armação da minha viga. Por quê? Porque essa viga que está pegando todo esse momento, certo? Então, pessoal, essas foram as 3 soluções para nossas sapatas de divisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado e tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários.
E obviamente deixe seu like e se inscreva no nosso canal para continuar por dentro de tudo que rola aqui no nosso canal. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.